Deus olha pra mim e atende o meu clamor, pois estou aqui. Preciso ouvir tua doce voz a me ensinar o que devo fazer. Meu Deus olha pra mim. Não é o que eu penso ser o melhor pra mim. Tenho que aprender a ouvir tua voz falando ao coração. Preciso compreender e aceitar o teu querer. Meu Deus, olha pra mim. Meu Deus, olha pra mim E atende o meu clamor, pois estou aqui. Preciso ouvir tua doce voz a me ensinar o que devo fazer. Meu Deus, olha pra mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que te amam de todo o coração. Quebranta-me, faz-me entender os teus caminhos, ó meu Deus. Cumpra o teu querer em minha vida. Sei que tens o melhor para mim. Meu Deus, olha pra mim e atende o meu clamor, pois estou aqui. Preciso ouvir tua doce voz a me ensinar o que devo fazer. Meu Deus, olha pra mim. O que devo fazer? Meu Deus, olha pra mim. Muito boa noite, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro
coração. Os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o seu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Boa noite, com a graça e a paz de Cristo Jesus, e que Cristo continue abençoando a nossa vida, abençoando o nosso coração. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Presbiteriana de Torrinha, e mais uma vez, reunidos em torno da palavra do nosso Deus, as sagradas Escrituras, para juntos bendizemos ao Senhor, aquele a quem nós bendizemos e exaltamos, porque através do seu sacrifício trouxe purificação ao nosso coração. Sejam todos bem-vindos, queremos aqui nos alegrarmos com você e com a sua família, mediante a verdade absoluta de Deus ao nosso coração. Que bom que você está conosco. Eu estou aqui com o presbítero Ederval, com o presbítero Anselmo, e eles vão dar aí as boas-vindas a vocês também. Ederval. Boa noite, seja bem-vindo, que a graça do Senhor Jesus Cristo fale ao nosso coração nessa noite. Amém. Anselmo. Boa noite, pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a sua palavra que nós iremos ouvir essa noite. Muito bom podemos exaltar e bendizer o nome do nosso Deus. E temos um tempo precioso de adoração, nos reunimos como família de Deus, como povo do Senhor, para podermos exaltar e bendizer a este que é maravilhoso e poderoso. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos orar agradecendo a Ele por mais um dia que Ele nos concedeu. Estamos finalizando o dia de domingo e com alegria no nosso coração. Convido você aí na sua casa a fechar os seus olhos
e colocar-se diante do Senhor. Se você está em casa, muito bem. Se você está no seu trabalho, muito bem também. Onde quer que você esteja neste momento, que você possa ter a oportunidade, juntamente comigo, com o Ederval, com o Anselmo, de orarmos e buscarmos a direção do Senhor nesta hora. Se você puder fechar os olhos, muito bem. Mas se caso você não puder, ore ao Senhor e agradeça a Ele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus? Querido Pai, muito obrigado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, por podermos nos reunir em torno da Tua santa palavra, e juntos bendizemos o Teu nome, glorificar o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, e temos vivido um tempo de misericórdia, um tempo de graça infinita sobre as nossas vidas, quando, ó Deus, temos percebido que o Senhor tem nos sustentado com graça e misericórdia. Obrigado, Pai querido, por esta noite. Obrigado por podermos estar diante da Tua palavra e juntos, ó Deus, em comunhão e adoração, exaltarmos o Teu santo e excelso nome. Nós assim oramos em nome de Cristo, hoje e sempre. Amém. Vamos ler a Bíblia? Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 23. Este Salmo é um salmo de confiança, de contentamento. E este é um salmo que declara, acima de tudo, a existência de Deus. Salmo 23, do verso 1 ao verso 6. Abra aí a sua Bíblia para que você possa acompanhar o texto inicial do nosso culto neste domingo, dia 19 de abril de 2020. Vamos lá? Salmo 23, do verso 1 ao verso 6. Salmo de Davi. Muito bem. Salmo 23, do verso 1 ao verso 6, Davi diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como é bom termos o Senhor como nosso pastor. Agora eu fico pensando, Ederval, Anselmo, se não fosse o Senhor o nosso pastor. Fico pensando em Davi, diante de circunstâncias as quais ele viveu, nas lutas, as perseguições, as demandas até que ele assumisse o reinado, e as demandas que ele viveu depois do reinado também. Perseguido, Saul no seu encalço, depois perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, quando Davi vai dizer, olha, eu deito, pego no sono, porque Deus é comigo, ele está num tempo de perseguição pelo próprio filho. E então ele chega um momento em que ele vai dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu fico a pensar e a refletir nas palavras de Davi, quando ele declara, acima de tudo, não o conceito, não a ideia de que ele tinha em abundância, mas o conceito e a ideia de que ele tinha Deus, e por isso tudo na vida dele era suficiente. Talvez não fosse abundância, talvez fosse a abundância, mas o fato que para ele o que significava, o que importava, era ter Deus como o Senhor da sua vida. Então ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora pensemos de forma contrária, se o Senhor não fosse o pastor de Davi, se o Senhor não fosse o nosso pastor, certamente nós não teríamos nada. Olharíamos para um salmo como esse de uma forma extremamente negativa, ao ponto de dizer assim, se o Senhor não é meu pastor, tudo me faltará. Se o Senhor não é o nosso pastor, se o Senhor não fosse o pastor de Davi, jamais ele teria sido conduzido para repousar em pastos verdejantes, jamais Davi e nós seríamos conduzidos para junto das águas de descanso. Nós, se não tivéssemos o Senhor como nosso pastor, e se o Senhor não fosse o pastor da nossa vida, nós não teríamos refrigério para a nossa alma. Olha, agora uma verdade seria aqui, se o Senhor não fosse nosso pastor, o vale da sombra da morte seria uma verdade daí. O vale da sombra da morte seria uma verdade. Não haveria justiça, não haveria veredas de justiça, e haveria o quê? Vale de sombra e de morte. Então o verso 4 que diz, se o Senhor é meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum. Mas se o Senhor não fosse o pastor de Davi, se o Senhor não for o nosso pastor, nós vamos andar pelo vale da sombra da morte e nós vamos ter medo, vamos nos apavorar e não teremos quem nos socorra.
Nós vamos ter angústia, passaremos por aflições, porque se o Senhor não é o nosso pastor, no finalzinho do verso 4 diz que ele andaria pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus estava com ele, porque tu estás comigo. Mas se o Senhor não é o nosso pastor, nós não temos o Senhor conosco, não teremos o conduzir dele com o bordão e com o seu cajado para trazer consolo. Veja o problema que nós enfrentamos quando nós não temos o Senhor como nosso pastor. Se nós não tivermos o Senhor como nosso pastor, não teremos uma mesa preparada na presença dos nossos adversários, mas teremos os nossos adversários tentando lograr êxito sobre as nossas vidas. Então é um problema muito sério quando nós andamos sem ter o Senhor como nosso pastor. Tudo nos falta, estamos aquém da realidade de uma proteção. Se o Senhor não é o nosso pastor, o nosso cálice não vai transbordar. Nós não receberemos o óleo, a unção com óleo sobre a nossa cabeça de proteção e de separação. Se o Senhor não é o nosso pastor, se o Senhor não fosse o pastor de Davi, não haveria bondade e misericórdia para conduzi-lo todos os dias da sua vida, assim nós também. Se não tivermos o Senhor como nosso pastor, não teremos o Senhor para nos conduzir todos os dias da nossa vida. E se o Senhor não for o nosso pastor, como nós vamos habitar na casa dele para todo sempre? Então, olhar para o Salmo 23 é pensar nesta realidade de que nele nós temos tudo. E mais do que tudo, nós temos ele que é suficiente para a nossa vida. Basta termos Deus como o Senhor absoluto na nossa vida. É por isso que nós podemos cantar. Eu quero convidar você para cantarmos uma canção que diz: louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti pelo que tu és, eu te adorarei. Nós adoramos a Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele possa vir a dar a nós, porque ele é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Então vamos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós aqui, você na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, nós podemos exaltar ao Senhor como igreja de Cristo. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim, e do teu amor que restaura em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, engrandecerei ao Senhor, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecer o nome do Senhor por aquilo que Ele é. Ele é soberano sobre a nossa vida e louvamos a Deus, voltando o nosso coração para Ele, diante de tudo que Ele tem sido em nós. Nosso Deus, o nosso bom pastor, como nós ouvimos Davi declarar, e nós também podemos declarar: o Senhor é meu pastor, nada nos faltará, nada há de faltar a nós. Pensando nisso, nós temos a oportunidade, na quarta-feira, às 19 horas, de nos reunirmos no nosso encontro de restauração em vida através da oração. Então, quarta-feira, nós vamos continuar online ainda por conta do isolamento que foi prorrogado para até o dia 10 de maio. Assim, as igrejas também acabam entrando dentro
acabam entrando nesta plataforma também do isolamento até o dia 10 de maio. Então, quarta-feira nós continuaremos louvando, bendizendo o nome do nosso Deus em oração a partir das 19 horas. E na quinta-feira nós temos o encontro de restauração em vida através da palavra. Então, as nossas programações online continuam até o dia 10 de maio, tá bom? E esperamos que não precise chegar o dia 10 de maio para interromper o isolamento social. Ufa, né? Tomara que isso acabe o mais rápido possível. A previsão é até o dia 10 de maio. Mas vamos pedir a Deus que a gente consiga interromper esse ciclo e voltarmos às nossas atividades, não apenas por uma questão meramente religiosa, na é verdade. Trabalho, estamos aí com as pessoas sem trabalhar, as escolas estão prolongando o período de férias ou antecipando as férias, e isso traz aí transtorno de todas as ordens no nosso país. Preocupação da igreja não é apenas voltar para o templo, a preocupação da igreja é que o nosso país, a nossa nação volte à normalidade o mais rápido possível, para que não entremos em caos maior do que até aqui já tem acontecido. Então nós estamos preocupados com o todo que engloba a nossa vida, não apenas a questão religiosa. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de acharmos que precisamos voltar para o templo, não. Nós precisamos ver a normalização do nosso país e em outros países que também estão vivendo a mesma realidade, lutando contra esse perverso vírus que trouxe esse caos aí de forma geral no globo, né? E nós oramos para que realmente isso se interrompa o mais rápido possível. Enquanto isso, nós vamos cultuando e bendizendo o nome do Senhor, buscando a direção do nosso Deus. Mas, se você não conhece a Igreja Presbiteriana de Torrinha, 113 anos de história aqui no município de Torrinha, começou lá em Três Saltos, em 1907, e no mês de março, no dia 10 de março, ela foi emancipada, organizada. E de lá para cá, 113 anos de história. E este é o momento de nós também dizermos que a igreja ela está localizada na rua Senador Lacerda Franco, número 300, lá no centro de Torrinha, no início do município de Torrinha, está ali o templo da Igreja Presbiteriana do Brasil. E você e está sendo aí o nosso convidado. Assim que nós voltarmos para o templo, você venha nos conhecer e será uma alegria poder conhecer você para juntos participarmos de comunhão presencial, lermos a palavra, podemos nos abraçar, podemos nos conhecer. Queria ter o privilégio de conhecer você que tem assistido, tem visto os nossos vídeos, quer ao vivo ou quer depois gravado. Opa, aí é uma mensagem boa. Com relação ao vivo e ao gravado. Você que está tendo a oportunidade de nos acompanhar e cultuar a Deus ao vivo, você pode depois pegar a mensagem gravada e dar aí uma impulsão a essa mensagem, mandando para alguém ou já nesse momento enviando o link para que as pessoas que você ama, que você quer bem e que você sabe que precisa de uma palavra de esperança, de fé, de encorajamento, uma palavra bíblica, venha participar com a gente. Se você não puder mandar o link agora, você pode mandar o link depois para que as pessoas possam aí receber uma mensagem e participar de uma palavra que, acima de tudo, edifica o nosso coração. Tá bom? Então, aí o nosso convite para você, para sua família, para que no futuro bem próximo nós estejamos juntos lá no templo da Igreja Presbiteriana. Aqui, ou melhor, lá no templo aqui, para nós... É uma alegria podermos dizer lá no templo, aqui no templo da Igreja Presbiteriana, para juntos podermos bendizer e exaltar o Senhor. Tá bom? Eu quero meditar com você na palavra do nosso Deus, e o texto é um texto que eu tenho mencionado durante aí a semana, pelo menos mencionado a história, ou o relato da história, que está lá no Evangelho de Lucas no capítulo de número 24, nós temos aí alguns textos que são, alguns versos importantes para nossa reflexão, porque nós estamos na semana pós-ressurreição. Ainda é momento de nós refletirmos acerca da ressurreição de Cristo, podemos pensar dentro dessa expectativa maravilhosa da ressurreição. E o que eu quero abordar com você hoje, o tema é fé cega, esperança morta. Fé cega, esperança morta. E o texto de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 34, eu não vou ler todo o texto,
mas quero ir mencionando alguns versos na medida em que nós formos aqui proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Quero destacar aqui, desse texto, 2 versos inicialmente. O verso de número 16 e o verso de número 21. Lucas, capítulo 24, os versos 13 a 34, nós temos aí a narrativa dos 2 discípulos que estão voltando de Jerusalém para Emaús. Quero destacar os versos 16 e 21. Olha o que diz o verso 16. Diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Verso 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Olha só, eles, segundo diz Lucas, ao narrar esse momento desses 2 discípulos, que eles estavam como que impedidos de o reconhecer. Reconhecer quem? Essa é a primeira pergunta. Reconhecer quem? Reconhecer Jesus. Jesus se coloca junto deles e começa a andar com eles. Começa a conversar com eles, e eles não conseguem reconhecer Jesus. Tanto é que vamos ver no texto que eles ficam chateados. O verso de número 17 mostra a chateação dos 2 discípulos quando Jesus pergunta que coisas que aconteceram, quais são os fatos, o que aconteceu. Verso 17 diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Olha só, eles pararam entristecidos, chateados com a situação, não sabem o que aconteceu. Porque o que havia acontecido para eles era fundamental, não era apenas uma festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa eles já vinham celebrando ano após ano. Então, não que a festa se tornou algo comum, mas para eles era algo que simbolizava alegria e festividade para o povo. Mas nessa festa da Páscoa foi diferente. Por quê? Porque Jesus foi erguido no madeiro, Jesus foi condenado à morte, e para eles Jesus tinha morrido, porque eles viram, eles eram testemunhas da morte de Cristo. Eles viram o que aconteceu, todo o sofrimento de Cristo, a agonia de Cristo, os açoites que ele recebeu, a coroa de espinho que fora colocada na sua cabeça, a forma como ele foi ridicularizado. Então, eles testemunharam tudo isso, eles viram toda essa situação. E olha só o verso 21, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Olha só, depois de tudo isto, a segunda pergunta aqui, de tudo isto o quê? De tudo isto o quê? De toda uma situação em que eles esperavam que pudesse mudar todo o cenário que eles estavam vivendo. Podemos aqui relembrar rapidamente que eles viviam uma opressão religiosa e política. Eles eram oprimidos religiosamente por conta de judeus, ou não apenas de uma questão étnica, que essa não é a questão, mas de líderes religiosos. Eu creio que assim fica melhor a colocação, líderes religiosos, porque maus líderes podem ser encontrados em todas as religiões, em todas as denominações, tá certo? Então fica de bom tom colocar, para não dizer que eu estou me colocando aqui dentro de uma questão étnica e colocando os judeus como uma raça perversa. Não, não estou dizendo isso, mas os religiosos, eles estavam oprimindo as pessoas. Então essa era uma opressão religiosa. E nós temos do outro lado uma opressão política. Os romanos traziam opressão sobre a vida do povo. E eles estavam diante de uma situação que eles precisavam de libertação nessas duas direções, de uma religião enfadonha, de uma pressão religiosa enfadonha e de uma pressão política enfadonha. Até parece brincadeira, né? Mas qualquer semelhança mera coincidência, né? Obrigado, Ansel. Bem parecido com o que a gente está vivendo, né, pessoal? Exatamente. Tem muitos religiosos ruins dentro do cristianismo aí que estão tendo revelações, dizendo que não sei que dia aí vai acontecer alguma coisa no céu. A gente vive uma opressão de pessoas que falam que a Bíblia não diz, estão dizendo que Deus não disse. E politicamente também nós vivemos um desequilíbrio tão grande.
nós vemos uma situação desequilibrada. Muitas vezes a gente fala assim, por que lado que nós vamos? Quem é que nós obedecemos? Qual governo hoje tem a voz ativa para nós? Ficamos nesse impasse, ficamos dentro dessa questão e isso nos preocupa bastante. E eles estão vivendo esta realidade. Tudo isso que havia acontecido e estava acontecendo. E eles esperavam que ele fosse o libertador. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, a nação. Não estão falando de uma tribo, de uma aldeia. Eles estão falando de uma nação como um todo. A esperança não era de 2, ou de 12, ou de 100. A esperança era de toda uma nação que esperava que houvesse a redenção, que houvesse ali o ato remidor, fossem redimidos de todo aquilo que os oprimia. E eles estão entristecidos diante da situação pelo fato do líder que trouxe a eles esperança, eles terem testemunhado a sua morte. Mas lembrando que esse era o 3º dia, desde que todas as coisas haviam acontecido. O que nos reporta a profunda incredulidade dos discípulos que caminharam com Cristo, que ouviram a sua palavra. Lembrando, domingo passado até mencionamos um texto em que o anjo disse para as 2 Marias, Maria Madalena e a outra Maria, olha, tudo se cumpriu conforme ele havia dito. A incredulidade acerca daquilo que Jesus havia dito, dentre a forma em que a incredulidade tomou forma e se apoderou da vida de muitos dos discípulos, de todos eles praticamente, é a incredulidade em crer na ressurreição. A incredulidade de crer que Jesus, ele passaria pela morte, mas não seria vencido pela morte. O fato de Jesus passar pela morte não significa que ele foi vencido por ela. Mas eles não compreenderam essa mensagem. E é o que nos diz o verso de número 16, eles estavam como que impedidos de ver. O que impede de podermos ver? É por isso que nós propomos o tema para a noite de hoje, fé cega, esperança morta. Com base no verso 16 e no verso 21, uma vez que a nossa fé ela está tomada de uma cegueira causada pela incredulidade, a nossa esperança ela está totalmente comprometida. Então, olhar para este momento e entender que aquilo que eles esperavam havia acontecido, faltava com que eles realmente acreditassem. Eles esperavam, mas não estavam crendo que isso pudesse acontecer. Olha só, verso de número 25, diz assim, Então lhes disse Jesus, verso 25, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha só, a mensagem não era nova, da ressurreição de Cristo. A mensagem não era nova. Então eles tinham a mensagem que viria o libertador, mas a mensagem que fala do anúncio do libertador, dita pelos profetas, é a mensagem que fala também do sacrifício do libertador. Até então, eles esperavam um libertador que não padecesse, que não morresse. Mas fazendo um paralelo dentro dos ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, o ofício de rei, Jesus é comparado aos reis do Antigo Testamento, e os reis do Antigo Testamento figuram o reino messiânico de Cristo Jesus. Tanto é que vamos ouvir dizer, o leão da tribo de Judá, Apocalipse capítulo 5, lembra da nossa reflexão, Selma? Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, quando o ancião, um dos 4 anciãos, se levanta e diz, não choreis, dizendo para João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele está vivo, ele é digno de abrir o livro. Então eles estão prefigurando, os reis do Antigo Testamento, o reino messiânico e eterno de Cristo Jesus. E dentro desse aspecto é que nós percebemos então que dentro do ofício de Cristo Jesus enquanto rei, eles esperavam um libertador, um rei que libertasse, mas os reis do Antigo Testamento, todos eles morreram e não voltaram da morte. Foram reis bons e tivemos reis maus? Nossa, como tivemos? Podemos destacar reis bons, por exemplo, como o rei Ezequias, o rei Josias, que esperavam e buscavam uma reforma espiritual. Mas temos um rei perverso, como foi o rei Acabe, terrível, dentro da história da nação. Mas todos eles, quer os bons, quer os maus, morreram e não puderam vencer a morte. Jesus, dentro do seu reinado e do seu ofício como rei, ele é o único rei libertador que morreu, passou pela morte, mas não foi vencido pela morte. Ele ressuscitou. A diferença no ofício de Cristo como rei está aí,
dentre tantas outras, mas especificamente essa, o libertador que eles esperavam, está realmente caracterizado em todos os sentidos em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, a incredulidade não estava dando espaço e nem margem para que eles pudessem crer. É por isso então que no verso 16 eles estavam impedidos de ver, de reconhecer. Por quê? Por causa da incredulidade. E eles estão aqui entristecidos porque tudo aquilo havia acontecido. O que aconteceu? A esperança havia sucumbido, a expectativa de um futuro promissor que havia sido dito por Jesus havia sido sucumbido, não por conta da falha de Cristo ou na sua fala, mas por conta da falha na forma de crer, na forma de confiar naquilo que fora dito. Dentro dessa expectativa é que nós vemos que a fé dos discípulos aqui é uma fé cega e que então conduz eles a uma esperança morta. Nós precisamos entender que a cegueira que vemos aqui pela incredulidade é a cegueira que também acaba vindo sobre nós nos nossos dias. A nossa falta de confiança, a nossa falta de credibilidade acerca da palavra do nosso Deus, está porque a incredulidade, ela veio como venda nos nossos olhos. Estamos como que impedidos. E em contrapartida, nós temos Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que o príncipe deste século cegou o entendimento de muitos. Vemos aí a astúcia de Satanás em gerar incredulidade, gerar dúvida, gerar realmente essa cegueira, essa impossibilidade de podermos ver e confiar naquilo que Jesus tem dito ao nosso coração. É por isso que vale a pena uma pergunta para nós na noite de hoje: como está a nossa fé? Como está a nossa fé? A nossa fé é uma fé viva, é aquela fé de Hebreus 11, que agrada a Deus, aquela fé que crê nas coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. A fé é a certeza disso, é essa convicção. Como está a nossa fé? Nós precisamos, em momentos como esse, de um constrangimento nacional, precisamos crer, precisamos confiar, mas como comentamos anteriormente, diante de tantos obreiros da iniquidade que estão por aí, ludibriando as pessoas, hoje a questão da fé tem sido questionada. Crer no quê? Crer em quem? Crer de que forma? Crer em qual igreja? Aonde está a verdadeira mensagem? A pergunta não é onde está a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem está na palavra. A pergunta é como diagnosticar a verdadeira mensagem. É por isso que nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos ouvindo, quem é que está falando e acerca de quem este alguém está falando. Sermos questionados acerca daquilo que falamos. Eu estou falando aqui, a minha credibilidade não está em mim, não está na pessoa do presbítero Ederval, do presbítero Anselmo. A nossa credibilidade não está em nós. A nossa credibilidade está na palavra de Deus. Se nós fugirmos à realidade da palavra, das escrituras sagradas, nos faltará credibilidade. Hoje as pessoas estão pregando tudo menos a verdade. As pessoas estão fazendo considerações com tudo, menos considerando a importância da própria palavra. Tanto é que temos uma dificuldade de podermos definir o que é cristianismo. E alguém disse que o cristianismo é algo simples, que se estabelece dentro do tempo e da eternidade. Ou seja, o cristianismo é algo simples quando nós andamos no tempo, olhando para a eternidade, debaixo do olhar de Deus e diante da ação de Deus. Esse é o cristianismo, mas muita firula hoje, muita firula. É muito circense, é muito teatro acontecendo e esqueceram da verdade. E com isso, a fé vai ficando de lado, nós ficamos incrédulos, nós nos tornamos duvidosos, nós vamos nos colocando numa situação constrangedora. Então, como está a nossa fé? Como nós estamos alimentando a nossa fé? É por isso que hoje
Nós vemos pessoas sem nenhum tipo de esperança na religião. Nós vemos as pessoas duvidando da igreja e até mesmo as pessoas duvidando de Cristo Jesus. Certa vez eu estava num estabelecimento comercial, eu estava com uma camiseta de uma cantata que nós fizemos em 2018, Prepara-te, Jesus está voltando, e eu estava usando essa camiseta, e alguém leu e perguntou, você acredita nisso? E a outra pessoa replicou dizendo, se Jesus está voltando, está vindo de jegue, porque está demorando. Né? As pessoas não acreditam mais. As pessoas não estão confiando mais, estão questionando as promessas, porque falta fé, não querem crer, têm medo de acreditar, achando que por conta de uma atitude circense por aí, tudo é circense. Não, nós estamos em torno da verdade, estamos em torno da palavra, nós estamos buscando a essência da verdadeira fé, a razão do verdadeiro crer. Por isso perguntar, como está a sua fé? Ela está abalada? Como estava a fé dos discípulos aqui? A fé deles estava abalada, porque para eles tudo havia acabado, e Cristo se colocou no meio deles, para esclarecer a eles que aquilo que ele havia dito era verdade, e ele não poderia agir contrariamente àquilo que ele havia dito, principalmente aos seus discípulos, que seriam no futuro os agentes da propagação do querigma do evangelho, da verdade, da salvação, da fé e da esperança. Então Jesus se coloca no meio deles, e tanto é que Jesus vai corrigi-los dizendo, verso 25, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Lembram o que eu estava dizendo? Os profetas já haviam dito que viria um rei libertador, mas que este rei, ele teria que enfrentar o pior de todos os inimigos, a morte. E ele enfrentou a morte pelo seu povo, ele enfrentou a morte para estabelecer o seu reino, ele enfrentou a morte para vencer a morte, ele passou pela morte, mas não foi vencido, ele triunfou sobre a morte. E isso havia sido dito pelos profetas, que tinham a esperança neste rei que viria, e eles aguardavam. E muitos leram e não acreditaram. Tanto é que Jesus diz assim, não credes naquilo que os profetas falaram? Nécios e tardos de coração. Tardos aqui no verso 25 significa, por que vocês estão demorando para crer? Por que vocês estão demorando para confiar nesta mensagem absoluta e verdadeira? Então Jesus traz a eles uma explanação. Diz o verso 27, e começando por Moisés, Jesus, começa por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha, o que Jesus tomou para trazer fé no coração desses homens? A palavra. A palavra. E o que tem sido esquecido nos púlpitos hoje? A palavra. A palavra tem sido jogada na lata de lixo. A palavra tem sido tripudiada. E Jesus então ele retoma o princípio importante da palavra. Porque o mundo foi criado a partir da palavra. Haja e tudo veio existir a partir da palavra. Porque a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela é real. E quando ela é proferida, quando ela é anunciada, Deus seja louvado, porque quando a palavra de Deus é pregada, mudanças e transformações acontecem. Como que Jesus transforma o coração desses homens que estavam numa condição de nécios, incrédulos, não crendo a partir da palavra? É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 10, ele vai dizer, como crerão se não há quem pregue? Quando pregarmos a palavra, transformações vão acontecer. Quando a palavra é anunciada, as coisas mudam, e foi o que Jesus fez. Pegando por Moisés, o grande legislador, passando pelos profetas, homens inspirados por Deus, que foram boca de Deus ao coração do povo, e anunciando àqueles dois discípulos acerca dele mesmo. Veja que Jesus não chegou dizendo, pega aqui, aperta aqui, sou eu mesmo. Não, Jesus prova pelas Sagradas Escrituras, porque é nas Escrituras Sagradas que nós podemos solidificar a nossa fé. A nossa fé solidificada pelo poder da palavra, a nossa esperança dentro da mesma expectativa, a nossa esperança não mais morta pela incredulidade, mas a nossa esperança vivificada pela ressurreição, na ressurreição de Cristo Jesus. Verso de número 19, olha o que diz aí o texto, e ele lhes perguntou, quais
e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, olha só, a esperança estava vinculada em Cristo Jesus, mas a incredulidade levou esses dois discípulos a uma redução na fé e na esperança que eles têm apenas na lembrança ou apenas as expressões profeta poderoso na palavra, diante do povo, poderoso em obras, porque eles viram tudo quanto Cristo fez, ouviram tudo que Cristo havia dito, chamou Lázaro, sai do túmulo, e Lázaro saiu. Eles viram Jesus multiplicar 5 pães e poucos peixes, eles viram Jesus curar enfermos, eles viram Jesus expelir demônios. Lá em Gadara, um homem que sofria e que padecia fora liberto por Cristo Jesus. Eles viram Jesus dar palavra de ordem na casa de Jairo, e a menina se colocou de pé. Poderoso em obras e palavras, mas agora eles estão subtraídos pela incredulidade, prejudicados na fé, prejudicados na esperança, porque se deixaram conduzir por um caminho de incredulidade. Mas Jesus não permitiu que eles permanecessem numa falta de fé, numa falta de esperança. Jesus não permitiu que eles continuassem na incredulidade. Tanto é que quando ele diz, honestos e tardos de coração, Jesus está dizendo, até aqui vocês não estão acreditando, mas daqui para frente vocês vão acreditar. É por isso que ele discorre de Moisés aos profetas nas Escrituras para falar acerca dele como ressurreto dentre os mortos. Jesus faz menção de si mesmo para dizer aos seus amados discípulos e para dizer à sua igreja, eu estou vivo, eu venci a morte, eu estou aqui. Eu venci e estou, e vocês podem ser vencedores. Entendo que o apóstolo Paulo venha dizer isso, que ele seria, ou ele era mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores, tudo podemos naquele que nos fortalece. Paulo tinha uma certeza constante que Jesus estava ao lado dele, Jesus estava caminhando com ele. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta hora, pensemos como está a nossa fé, como está a nossa esperança. Se a nossa fé está danificada, é hora então de repararmos isso. A partir do quê? Da palavra de Cristo, a partir da mensagem da ressurreição. Se a nossa esperança está desfigurada, é hora de crermos e de confiarmos que as coisas podem mudar, porque Ele é o nosso pastor e Ele está conosco. A supremacia do pastorado de Cristo não é porque Ele concede grandes dádivas. A supremacia do pastorado de Cristo na nossa vida é porque Ele está do nosso lado. Ele caminha conosco, Ele segue rente conosco, ao nosso lado, ao que diria uma expressão apostólica, uma bênção apostólica do século IV, dizendo que Deus ele está sobre nós, Deus ele está na nossa frente, Deus ele está atrás de nós, Ele está do nosso lado, à direita e à esquerda, Deus ele está dentro de nós, para nos proteger, para nos consolar, nos confortar, para nos dar guarida e segurança, para que cheguemos àquele momento maravilhoso, aquele momento espetacular, que é a eternidade com Cristo Jesus. Então, fé segue a esperança morta, mas quando somos despertados e saímos de um coração nécio para um coração de credulidade, então nós podemos continuar como militantes que somos, mas sabendo que uma verdade, ela nos acompanha, é que seremos triunfantes, porque Cristo triunfou sobre todas as coisas. É hora de despertarmos da incredulidade. É hora de nós sairmos da incredulidade. É hora de nós rompermos as barreiras da incredulidade. É hora de começarmos a olhar para Cristo sobre todas as coisas. O nosso olhar deve estar nele. Os nossos ouvidos devem estar atentos à sua voz. A nossa fala deve ser a fala de Cristo. O que devemos falar? Aquilo que Ele disse. O que devemos proclamar? Aquilo que Ele proclamou. E quando então, e aqui nós vamos concluindo a nossa fala, na noite de hoje, quando eles chegaram em casa, eles convidaram Jesus para entrar com eles. Diz o verso de número 29, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde e o dia já declina, porque Jesus estava indo, continuava a sua caminhada. Então os discípulos, não, fica conosco, já se faz tarde. E então Jesus aceitou. Verso 30 diz assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Verso 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Olha só, verso 31 e verso 16. Verso 16, eles estão
como que impedidos de ver. Eles estão aqui cegos. E no verso 31 diz que agora os seus olhos se abriram. Sabe quando que os nossos olhos vão se abrir? Quando nós convidarmos o Senhor Jesus, que está do nosso lado, para que de fato Ele tome o lugar dele na nossa vida e no nosso coração. Esse é o apelo que nós deixamos para você, meu irmão e minha irmã. Convide o Senhor Jesus para que ajude a tirar as vendas dos teus olhos. Foi o que aconteceu com os discípulos. E quando eles viram, quando eles passaram a ver, Jesus desapareceu, diz o verso 31. Mas ele desapareceu da presença deles. E aí no verso 32, eles conversam entre si. E um dizendo ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha o quê? As Escrituras. Olha que maravilha. Meu irmão e minha irmã, você tem ouvido a mensagem das Escrituras. E se você sente que o teu coração arde na medida em que as Escrituras são proferidas, entenda que esta é a verdadeira mensagem do Senhor para o teu coração. E quando eles compreenderam isso, quando eles entenderam esta verdade, agora eles não estão mais cegos. Agora eles não estão mais retraídos, subtraídos na falta de esperança. Automaticamente o vigor deles é renovado. E depois de caminharem, segundo diz o texto, 60 estádios, mais de 100 e poucos, ou em torno de 111 quilômetros, né? Olha, uma caminhada, né? Aí significativa. Depois de caminharem, depois de percorrerem vários quilômetros, 60 estádios, agora eles vão voltar tudo aquilo que percorreram, porque eles estavam indo para Emaús com a notícia triste. E Jesus vai dizer assim, não, vocês não vão dar uma notícia triste para os habitantes de Emaús, vocês vão dar uma notícia boa. E outra, vocês vão voltar para Jerusalém para dizer aquilo que vocês viram. E olha o que diz aí o verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Olha aí, verso 34, verso 35 diz assim, e os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles têm uma nova mensagem agora. A mensagem deles era, no verso 21, esperávamos que fosse ele que haveria de redimir a Israel, mas ele morreu. Agora eles vão dizer assim, não, ele não morreu, ele está vivo. E ele vai redimir o seu povo, e tem redimido o seu povo. Meu irmão, minha irmã, fé cega, esperança morta é para os incrédulos. Para os que creem, é fé viva e esperança viva, porque o nosso Redentor vive. É por isso que Jó vai dizer, sei em quem tenho crido, e sei que o meu Redentor vive. E nós caminhamos rompendo dia a dia as barreiras da incredulidade. Nós caminhamos rompendo as aflições da incredulidade, porque nós temos a mensagem viva e esperança da ressurreição. Não é uma mensagem de fé cega e não é uma mensagem de esperança morta. A nossa mensagem é uma mensagem de fé viva e esperança renovada todos os dias. É nisso que eu creio como pastor, é nisso que o Ederval crê. Se ele não crê, ele vai passar a crer agora. É nisso que o Anselmo crê, e se não crê, a mensagem é para ele agora, para cremos juntos, mas eu sei que eles creem. Por isso nós estamos aqui, aleluia, para vivermos a redenção de Cristo Jesus ao nosso coração. Creia nisso, confie nesta verdade. A mensagem da cruz é a mensagem de vitória. A mensagem da cruz é aquela que abre os olhos. A mensagem da ressurreição é a mensagem que nos aponta para a vida e para a vida eterna. Que Deus seja honrado e glorificado, e que o teu coração seja transformado. Que essa mensagem possa aplacar a tua alma e o teu coração de uma forma maravilhosa e poderosa. Vamos cantar ao Senhor? Convido você para erguer a sua voz conosco mais uma vez e cantarmos essa canção que diz rompendo em fé. E romper em fé é abrir os olhos, abrir o coração, abrir a alma. E somos provados dia a dia, mas somos provados baseados na firmeza de uma fé. Então as nossas provações não são maiores que o nosso Deus. Não são e não podem ser maior do que a nossa fé, porque a nossa fé está em Deus. A nossa fé é um presente de Deus ao nosso coração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de
crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e elas não vão nos impedir, de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, cante assim. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, aleluia, nos colocam pertinho do Senhor. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer. Lute, plante. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Lutar e vencer. Ó Deus, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vamos viver e a cada dia vamos romper em fé. Porque a fé é uma dádiva de Deus ao nosso coração. Nós não vivemos de fé em fé, não rompemos de fé em fé por algo próprio nosso. É porque Deus nos concedeu fé para podermos nos relacionar com Ele e crer em tudo quanto Ele disse. Isso passará, tudo passará, mas a palavra do Senhor jamais passará. Elas permanecem para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça. Mas eu quero orar com você para encerrar esse momento precioso, colocando o nosso coração não mais incrédulo, colocando o nosso coração não mais ausente de esperança, mas colocando o nosso coração crendo e esperançoso, porque a nossa fé não é cega e a nossa esperança não é morta. Vamos falar com Deus? Pai, Tu que és poderoso, majestoso, Tu que não permites que a Tua mensagem volte vazia, mas o Senhor que coloca a eficácia na mensagem,
na ação do Deus Espírito Santo, confirmando e testificando em nosso coração aquilo que é verdadeiro, naquilo que devemos crer. Quero pedir a bênção e o cuidado do Senhor sobre a vida dos nossos ouvintes, cada um que neste momento está participando deste culto, ó Pai, não uma mera live, mas um culto de louvor, de esperança diante de Ti, e um culto que engrandece e exalta o Teu santo nome. Obrigado pela vida dos nossos ouvintes, que o Senhor continue abençoando, curando o enfermo, dando e trazendo vitória ao abatido, colocando de pé o desvalido, que o Senhor possa trazer paz nas famílias, que o Senhor possa derramar alegria perene em cada lar, em cada setor que os nossos ouvintes estão ouvindo esta mensagem e estão participando desta oração nesta hora. Que a nossa semana, que hora iniciamos, seja de muita paz e de muita bênção. Que a nossa semana seja uma semana de vitória, uma semana de alegria. Por isso pedimos a Tua paz, a Tua misericórdia, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Vou apresentar uma pessoa para vocês hoje. Olha só. Esse aqui é o nosso convidado de hoje. Eita, daqui, Viviane. Eita. Arthur, olha lá, Arthur. Olha lá, diga oi pra moçada lá, pros irmãos. Ó, o Arthur tudo de azul, né? Você já pensou na caneta azul, né? Olha lá o Arthur. Também o olho dele é azul, né? É igual o olho do vô, né? Olha só, lá, ó. Lá. Dá tchau lá, Arthur, pra moçada. Ó, os irmãos lá. Paz do Senhor para os irmãos. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, eu e o Arthur, desejando a vocês uma boa semana. E o vovô coruja aqui, o Ederval, que é o vô do Arthur. Dá um tchau lá para a turma lá, vovô. Tchau, boa noite, Deus abençoe a todos, até quarta-feira. Lá, Anselmo. Boa noite, pessoal, obrigado pela companhia aí, pela audiência aí, por participar conosco desse culto, que tenha sido edificante na sua vida. Deus continue te abençoando hoje e sempre. Amém. Se você vier nos visitar quando nós voltarmos com o culto presencial, eu creio que uma das primeiras celebrações que nós vamos ter vai ser o batismo do Arthur. O pessoal está até desesperado, querendo batizar online já o Arthur, né? Tchau, né? Mas estamos aí conversando aí e esperamos que isso passe o mais rápido possível. Então Deus abençoe, fique com Deus. Tchau, Deus abençoe. Finaliza aí para nós, Vitão. Deus abençoe o Vitor, aí, a Alexandra e a Viviane que estão conosco também. Abraço, beijo no coração de vocês, hein? Crendo sempre, em nome de Jesus. Aleluia.